Boa tarde, meus amores, tudo bem? Vamos aí mais uma correção das atividades de matemática agora, hein? Então pega o seu livro e vem a correção. Muito bem. Então olha só, na página 169 é a página que está falando sobre algumas atividadezinhas de frações que nós já aprendemos, né? Então o que nós vamos ver ali agora? Nós temos que analisar as três imagens e as três cores que nós temos, amarelo, rosa e verde, e definir qual fração representa cada uma delas. Então, analise. A primeira fração que nós temos é 5 sextos. O numerador representa a parte que foi pintada, a parte que foi usada, e o denominador, enquanto as partes foram divididas, ok? Então, qual dessas imagens representa 5 sextos? Ou seja, foram usadas 5 partes e divididos em 6 partes. Vamos ver? Olha ali na primeira imagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! Já encontrei o denominador certo, hein? Foi usado 5? Correto. Então, que cor representa 5 sextos? A cor amarela. Então, muito bem, passou a correção aí. Agora a letra B. Que cor representa 4 quartos ou um inteiro? 4 quartos ou um inteiro. Foi dividido em 4 partes e usadas 4 partes. Qual cor representa? Fácil de ver, hein? O verde. Muito bem. E agora, que cor representa 9 dozeavos? Dividido em 12 partes e usado apenas 9. Então, a cor rosa. Muito bem. E agora, ali embaixo, nós tínhamos que completar com numerador e denominador. Mais uma vez, lembrando, o numerador é as partes que foram usadas, tomadas, utilizadas, e o denominador enquanto as partes foram divididas a imagem, ok? Então, vamos ver ali primeiro. Chama-se numerador ou denominador o número que representa as partes tomadas de uma figura, usadas de uma figura. Então, é o numerador. Coloca lá na sua atividade ou corrige se você já tinha feito certinho. Muito bem. Chama-se denominador, então, o número que representa a quantidade de partes iguais em que uma figura foi dividida. Então, esse é o denominador. Muito bem. Passa o certinho ou corrige, né? Se você tinha feito errado, ok? Vamos ali agora para a página 170. Gente, ali na página 170 nós temos várias imagens que nós precisamos representar com fração, né, de acordo com o enunciado, preciso representar com fração, dizer como nós lemos essa fração e se ela representa que foi usado mais ou menos da metade, ok? Vamos então ali para a imagem, aqui, aí embaixo do que já tinha um exemplo. Então, foi dividida em 3 partes e usada apenas uma, ok? Que fração eu usaria para representar? Eu vou usar a barrinha, porque aqui eu não tenho como colocar na linha embaixo, ok? Então, eu vou usar, olha lá, 1/3, ok? Então, você pode colocar 1/3. E como nós lemos essa fração? 1/3. Muito bem, para você que acertou. E agora? 1/3 representa mais da metade ou menos da metade? Se você fosse analisar, como que seria a metade de 3? A metade de 3 seria 1,5, né? 1 e mais metade para representar a metade de 3. Então, vamos analisar. 1 é maior ou é menor do que 1,5? Ele é menor, então nesse caso foi usado menos da metade. E agora na fração ali de baixo, quantas partes foram divididas? Em 4 partes. Quantas foram usadas? Uma. Então, essa fração é 1/4. Como eu leio essa fração? Muito bem, 1/4. Ok? E agora? Mais ou menos da metade foi usado. Qual que é a metade de 4? 2. 1 é maior ou menor que 2? Menor, então foi usado menos da metade. Corrija aí, ok? E agora aqui embaixo. Quantas partes foram divididas? Em 5 partes, ok? E quantas foram utilizadas? Apenas uma. Então, 1/5. Como nós lemos essa fração? 1/5. Muito bem. E agora? Menos ou mais da metade foi utilizado? Qual a metade de 5?
Professora, mas eu não sei quando é a metade. A professora só está dando um exemplo para você entender, ok? A metade de 5 seria 2 e mais uma metade. Como assim, professora? Se eu dividisse isso aqui por 2, né? Um para esse, um para esse, um para esse, um para esse. Sobraria apenas um, ok? Então, se eu pegasse na metade, daria metade para esse, metade para aquele. Então, por isso seria 2,5, ok? Mas a gente ainda vai aprender mais para frente a fazer essas divisões até usando a vírgula. Não se assusta, vamos chegar lá, tá? Então, agora, 1 é maior ou menor que 2,5? É menor, então nós usamos menos da metade, ok? E agora ali embaixo, em quantas partes foram divididas? Em 6 partes. Quantas utilizadas? Uma. Então, 1 sobre 6. Como nós lemos essa fração? 1/6. Muito bem, 1/6. E agora, foi usado menos ou mais da metade? Qual que é a metade de 6? É 3. 1 é menor ou maior que 3, né? Então, ele é menor, então foi usado menos da metade. Muito bem, ali na outra imagem, agora nós temos o seguinte. Nós temos ali 10 partes iguais, né, que foram divididas, e 7 que foram utilizadas. Então, 7 sobre 10, ok? E como nós lemos essa fração? 7 décimos, muito bem. Passa o seu certinho aí, ok? Não esquece. Para você já saber o que você já corrigiu e que tá certinho, ok? E agora, será que é mais ou menos do que a metade? Vamos analisar. Qual é a metade de 10? 5, ok? Analisando que para descobrir a metade a gente sempre vai dividir por 2, né? Então a metade de 10 seria 5. O número 7, que foi a parte utilizada, é maior ou menor do que 5? Ele é maior, então foi usado mais do que a metade. Mais da metade, ok? Muito bem, passa o seu certinho aí. Próxima fração. Em quantas partes foram divididas? Em 8 partes. Quantas foram utilizadas? 5. Então, 5 sobre 8. Como eu leio essa fração? 5/8, muito bem. E agora, mais ou menos a metade? Metade de 8, 4. E o 5 é maior ou menor que 4? Maior. Então, foi usado mais da metade. Próxima fração. Quantas partes foram divididas? 7. Quantas foram utilizadas? 4. Então, 4 sobre 7, ok? Como nós lemos? 4/7, muito bem. 4/7. Passo certinho mais uma vez. E agora, foi usado mais ou menos a metade? Vamos analisar. Professora, mas eu não sei a metade de 7. Metade de 7 seria 3,5, né? Seria como a professora explicou lá do 3, né? Então, seriam 3 e mais uma metadinha, né? Porque daí 1 eu dividi para 2. Ai, professora, não entendi. Relaxa, a gente ainda vai aprender como fazer essa divisão, tá bom? Mas só para você entender que a metade de 7 seria 3,5. E 4, ele é maior ou menor do que 3,5? Ele é maior, então foi usado mais da metade. Lá embaixo, quantas partes foram divididas? 12. Quantas foram utilizadas? 8. Então, a fração 8 sobre 12. Como eu leio essa fração? 8/12. Professora, mas não entendi. Lembra que a professora explicou que acima de 10 nós lemos o número e colocamos a palavrinha avos do lado. Não é avós, é avos, ok? Então, olha lá. 8/12. Muito bem. Mais ou menos da metade nós utilizamos. Metade de 12 é 6. Então, 8 é maior do que 6. Então, nós usamos mais da metade. E a última foi dividida em 20 partes e utilizada apenas 9. Que fração representa? 9 sobre 20, né? Numerador, denominador. Lembrem lá, ok? Como nós lemos? 9, olha lá, 9/20. Muito bem. E aí, mais ou menos na metade. Qual seria a metade de 20? 10. O 9. Ele é menor ou maior que 10? Ele é menor, então nós usamos menos da metade nessa fração. Menos da metade, ok.
Muito bem, vamos para a questão ali embaixo, do exercício 11. Então, nós temos ali duas crianças que foram na padaria, né? Nazaré e o Raimundo. Então, eles fizeram alguns pedidos de torta, de morango, pelo jeito ali, de acordo com a imagem, né? Então, olha lá o que o Raimundo perguntou. Quero 4 zeros de torta de morango. Nazaré falou, quero 0 quartos de torta de morango. Estranho isso, né? Lembrando que o zero representa nada, né, gente? No caso de ele estar sozinho. Vamos analisar ali a letra A. Nazaré recebeu a torta? O que você acha? Ela pediu 0 quartos de tortas. Ela recebeu? O que vocês acham? Sim ou não? Ela não recebeu, porque ela não pediu fatia nenhuma. Se ela quisesse uma fatia, ela teria pedido 1 quarto. Então ela pediu 0 fatia, 0, nada, de uma torta que foi dividida em 4 partes. Então ela recebeu? Não, ela não recebeu. Então a professora respondeu ali: não, ela não recebeu, pois não identificou quantas fatias ela queria, ok? E agora a pergunta: Raimundo recebeu a sua torta? Ele pediu 4 fatias de uma torta que não foi dividida, né? Ele colocou 0 embaixo. Então, o 0 não representa a quantidade que foi dividida a torta. Então, como é que ele vai querer 4 fatias de uma torta que não foi repartida ainda? Então, ele também não recebeu, porque ele não identificou, não mostrou, né, que a torta foi dividida. Muito bem, então a professora colocou ali. Não, ele não recebeu, pois não é possível tirar fatias de algo que não foi dividido. Então não tem como ele tirar uma fatia de algo que ele não conseguiu dividir, ok? Vamos agora para a página 171, que a professora também mandou de atividade para fazer, ok? Muito bem. Ali na página 171, tem uma imagem, né, de um filho conversando com o pai, e o pai disse assim: Filho, parece que você cresceu em uma fração de minuto. O que representa uma fração de minuto? Essa frase também pode ser usada no sentido figurado, né? Então, o que representa essa fração de minuto? Significa que foi muito rápido, né? Então, é uma coisa bem pequenininha perto do minuto. Então, foi muito rápido o que aconteceu. Então, o que o pai está querendo dizer é que o filho cresceu muito rápido. Pode colocar sua resposta ali. Representa que é algo que é muito rápido, ok? Mas e agora? Qual seria a fração correspondente a essa expressão, caso alguém levasse ao pé da letra? Então, lembra? Ali na letra A, a gente colocou qual que é o sentido figurado dela, né? Quer dizer, é algo muito rápido. Mas e se fosse levar ao pé da letra? Como significaria, então, uma fração de minuto? Então, vamos analisar. Uma fração de minuto. Quantos segundos tem um minuto? 60. E quanto vai ser utilizado? 1. Então, nós poderíamos colocar aqui, ó, 1 sobre 60. Nós poderíamos dizer 1/60, né? Ao pé da letra aqui, né? Mas está representando aí uma fração de minuto, ok? Porque não são duas frações de minutos, né? Seria uma fração de minuto, ok? Muito bem. Ali no exercício 13, conta-se, né, a história de um professor que ensinou que a fração 1/12 pode representar o mês de julho em relação ao ano. Por quê? Vamos analisar. O denominador representa a quantidade que foi dividida. Quantos meses nós temos no ano? Temos 12 meses. Então, se eu pegasse só julho para representar, o que seria? Seria 1/12, né? Porque o mês de julho, somente o mês de julho representa 1, né? Um mês. De quantos meses tem no ano? 12. Então, até que todo mundo entendeu? Ok. Agora, que fração representaria o mês de dezembro? A mesma coisa. Um mês, que seria só o mês de dezembro, de acordo com todo o ano, né, que foi dividido em 12 meses, também representaria 1/12. Então, coloca lá a sua resposta. Ok? E agora, existe alguma semelhança entre as frações que representam julho e dezembro? A professora até já explicou aqui, né, gente? Claro que existe uma semelhança, porque os dois estão representando um mês de 12 meses que foi dividido. Então, coloca lá a sua resposta. Ou corrige se já estiver certo. Então, a professora colocou ali. Existe alguma semelhança? Sim. Por quê? Ambas representam um mês do ano, que é dividido em 12, né? O ano todo. Ou seja, as duas ficaram representando ali 1/12, ok? Letra C. O que representa o número 12 nessa fração? Representa o ano dividido em 12 partes, né?
o ano dividido em 12 meses. E o que representa o número 1 representa um mês do ano. Muito bem. Passa o seu certinho, corrige lá. E agora, no exercício 14, escreva como se lê cada fração a seguir. E aí, será que vocês acertaram? Muito bem, então. Letra A, 3 sobre 11, nós lemos 3 11avos. B, 5 sobre 12, 5 12avos. Letra C, 14 sobre 13, 14 13avos. Deixa a professora corrigir ali. Agora sim, então letra C, 14 13avos, ok? Letra D, 21 17avos. E letra E, 1 37avos. Então vocês entenderam que passou do 10, você lê o número normal e coloca o avos do lado, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam, ó, craques em fração. Que Deus abençoe vocês e até mais.